Olá pessoal, agora nós vamos ver como que a gente vai conseguir fazer a conexão do AppSmith com aquele back-end que a gente construiu para a Polícia Militar. Então eu tenho aqui o gestor, então eu vou editar aqui, ele já está implementado, então eu vou fazer um passo a passo mostrando para vocês todas as coisas que estão feitas para a gente poder construir esse gestor. Então primeiro eu vou rodar aqui o sistema, eu vou fazer o login, beleza? Depois que eu clico nesse botão, o que vai acontecer? Se a gente for lá para a área de edição, né, eu tenho aqui esse login.run, que é uma função que é executada quando clica no botão de login. O que ele vai fazer? Ele vai executar essa query aqui, esse post, que faz o quê? Que vai lá no meu back-end, informa aqui identifier, password e os dois inputs que estão lá, usuário e senha. E aí ele devolve um token. Então se a gente olhar aqui, né, depois da execução desse cara aqui, eu consigo pegar a informação de retorno, ele vai retornar um JWT token. Se esse cara não tiver nulo, eu vou guardar esse carinha dentro do JWT token, né, do store value, que é o local storage do meu navegador. E aí ele vai poder ir para home. Caso contrário, ele vai falar que as credenciais estão inválidas. Então, esse cara aqui, ele vai executar aquela requisição HTTP, né, o post, vai pegar o retorno, que é esse JWT. Se ele não for nulo, ele vai guardar no local storage. Senão, ele vai mostrar uma mensagem dizendo que as credenciais estão inválidas. Então, depois que eu executo esse botão aqui, ele vai logar, vai redirecionar para home. Então, por exemplo, a home poderia ser essa tela aqui inicial. Tá? Então, aqui eu já estou mostrando algumas informações relevantes para a Polícia Militar. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho o EUDS, o cachorro teste e o Tor, né, que foi o que eu criei no vídeo anterior. Tá bom? Então, aqui eu posso fazer uma ordenação, né, eu posso ordenar se eu quiser, né, posso fazer filtros aqui. Então, uma série de coisas eu consigo fazer aqui. Essa tela aqui é uma tela mais gerencial para eles, para saber quem é o animal que está disponível para o trabalho, que animal que não está disponível. Além disso, a gente tem aqui um CRUD do animal. Então, nós temos aqui todas as informações do banco de dados, né, que está lá disponibilizado pela nossa API. Como é que essa informação ela é carregada? Né? Então, eu tenho diversas chamadas HTTP aqui, e cada uma delas é executada em um determinado momento. Então, por exemplo, se a gente clicar aqui nessa tabela, ele vai ter o get all animals semovente data data, que é o retorno. Então, se a gente olhar aqui, eu consigo ver o retorno dessa API. Né? Então, esse retorno aqui já é o retorno da API. Então, get all animals semovente é esse get aqui. Então, se a gente olhar, ó, eu coloquei aqui no header authorization, coloquei a sintaxe para poder fazer o login dentro daquela minha API. Então, se a gente não fizer isso aqui, ele não vai retornar nada. Além disso, eu pedi aqui na query, né, percebo que é um get, ou seja, eu estou pedindo dados. Aqui eu estou pedindo para ele trazer todos os objetos que estão relacionados a essa entidade. Então, por exemplo, o condutor principal, ele é uma entidade também. Então, eu estou pedindo, olha, traz as informações de condutor principal. E aí ele vai trazer o nome, a matrícula, todas as informações referentes ao condutor principal. Por exemplo, se eu remover isso aqui, ele só vai trazer, ó, tá vendo? Ele não está trazendo as informações que que tem entidades relacionadas. Né? Isso aqui é a sintaxe do STR-API, tá bom? Então eu tenho aqui o condutor principal, tem foto, né? Então eu tenho essas informações que estão relacionadas a essa entidade, tá bom? Então, pessoal, toda essa informação aqui que está sendo exibida vem dessa query aqui, tá? Agora, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o batalhão de ações com cães aqui. Esse batalhão de ações com cães, ele é uma entidade relacionada. Então eu tenho lá uma unidade que tem ID e que tem o nome do batalhão. Então, quando a gente está trabalhando com a tabela, eu tenho que vir aqui e modificar o valor para poder pegar a informação que eu quero que seja exibida.
senão ele ia exibir o ID do batalhão, e não é isso que eu quero, né? Então aqui eu tenho que usar esse campo computed value, e aí eu coloco current run, a locação e o nome que eu quero que seja exibido, né? No caso aqui é o atributo nome, tá bom? E aí eu tive que fazer isso também para os outros campos aqui. Por exemplo, o condutor principal, se a gente olhar aqui de volta aqui na nossa tabela, o condutor principal é a mesma coisa, ó, current row, condutor principal, nome. Então eu tive que fazer isso para todas as que têm informações relacionadas, tá bom? Além disso, pessoal, o que eu preciso fazer mais aqui? Quando eu clico aqui numa dessas colunas, eu quero executar uma atualização. Então, pessoal, olha só, se eu der um clique aqui, ele vai abrir para poder atualizar. Então, eu posso trocar aqui a alocação, posso trocar quem é o condutor principal, o condutor secundário, posso trocar aqui o nome do cão. Então, se eu clicar, vamos colocar, vou botar raio, atualizar, atualizado com sucesso. Se a gente olhar aqui, atualizou aqui o raio, né? O nome do animal. Para fazer isso, pessoal, o que a gente precisa fazer? Né? Eu preciso de exibir essa informação aqui, né? Então, de todos os campos, eu preciso acessar, ó, então, table selected row nome, que é a informação que eu quero que seja exibida aqui, tá bom? Aqui, dentro do meu campo relacionado, já dá um pouco mais de trabalho. Então, o que eu fiz aqui? Para fazer isso, eu fiz aqui um pequeno JavaScript que pega o valor padrão que veio da tabela selecionada e aí eu substituo ele por esse formato aqui que é o esperado pelo AppSmith, que é o quê? É o nome, né, label, nome, e no valor qual é o ID. Esse ID vem lá do meu banco de dados, tá bom? Então eu preciso fazer esse código aqui para poder substituir e poder selecionar corretamente o que já estava selecionado lá. Então aqui, ó, se vocês percebem, eu tenho o getValue, que é o nome do meu JavaScript, do objeto, eu estou chamando a minha função e aqui eu estou passando qual é a tabela, a linha da tabela que estava a informação, ou seja, aqui no caso, batalhão de ações com cães, e eu também preciso das informações que vieram lá da minha API. Então, getUnidades retorna todas as unidades que eu tenho no meu sistema, que eu tenho lá na minha API. Então, aqui, ó, se a gente rodar o nosso getUnidades, o que ele vai trazer? Ó? Vai trazer batalhão de ações com cães, com ID 2, e ID 3, nome Casa do Militar, né? Com o nome na Casa do Militar. Então, com esses caras aqui, eu tenho que fazer a mesma coisa pro condutor principal, né? Eu tenho que fazer essa tradução, né, do ID, trazer o ID direitinho, e aí ele exibe corretamente. E nós temos também, pessoal, a parte do criar, né? Eu tenho aqui o meu adicionar, então aqui seria para adicionar um novo cão. Então, se eu quisesse adicionar um novo cão, era só eu trazer essas informações aqui. Da mesma forma, né, eu preciso trazer as informações, por exemplo, o condutor. Quem é a lista de condutor, eu preciso colocar aqui dentro. Então, ó, data é o que vem lá da minha API, né? Todos esses caras aqui, eles estão criados aqui. Então, eu tenho um get para pegar as unidades, eu tenho um get para pegar os meus condutores, ó. Então, para todos eles eu tenho um get. Para a gente poder fazer a criação da informação, eu vou precisar de um post. Então, se vocês notarem aqui, esse aqui é um post. E aí, como é que o AppSmith entende de pegar as informações que estão lá na minha tela e trazer para cá, né? Então, aqui dentro de body, eu vou montando o JSON, claro, que o meu back-end espera. Então, ele espera o meu back-end que tem a data e aí os nomes dos campos que eu preciso. E aí eu consigo acessar os objetos de tela dessa forma, ó, nome.text, status.selectionOptionValue. No caso específico do condutor principal e da unidade de alocação, ela não está aqui, mas a gente pode adicionar também. Condutor principal, condutor secundário, ele espera o ID. Então, dentro desse cara aqui, o que vai ter, na verdade, é o ID. Se a gente parar o mouse aqui em cima, se eu parar aqui, né, ele vai trazer as informações como eu estou enviando lá. Eu ainda não selecionei esses dois aqui, então está trazendo vazio, tá bom?
É importante também, pessoal, no update a gente precisa fazer a mesma coisa, só que no update, olha só, eu preciso ainda passar o ID do objeto que foi selecionado naquela linha da tabela, então eu preciso passar o ID aqui no parâmetro, tá bom? Isso é padrão REST, tá? E na hora de fazer aqui, eu também preciso pegar as informações que estão lá. Então eu também preciso fazer, né, pegar todos esses carinhas aqui para poder o meu gerar o meu JSON de envio, tá bom? Só adicionando a unidade de alocação aqui. Então, pessoal, eu tenho aqui, se eu clico aqui, ele vai abrir, né, para eu poder verificar, para eu poder atualizar. Aqui eu adiciono um e faltou o deletar, né? Então, para a gente adicionar ou remover, o que que eu fiz? Eu adicionei uma coluna nova aqui, ó, então add new column. E aí, aqui na configuração, eu escolhi ele como icon button, então ele é um tipo botão. E aí eu escolhi esse ícone de remover, né? A gente poderia ter escolhido um outro ícone. E aí, na hora que clica, eu mandei rodar essa chamada da API aqui do delete run. Delete run é essa aqui, ó. Lembrando que eu troquei aqui para delete, então a minha API espera que seja um verbo delete. E aqui, pessoal, olha só, em vez de ser o selected, é o trigger at wrong. Por quê? Porque foi a linha que disparou aquela chamada. E é assim que eu pego o ID dessa linha, né, que foi disparado. Da mesma forma, eu preciso estar autenticado. E aí eu não preciso de nada no body. Por quê? Porque se eu estou deletando, é esse recurso aqui que eu quero que seja deletado. Então, ele já vai deletar esse animal com esse ID aqui, tá bom? Lembrando que, como eu estou dentro do meu ambiente Docker, eu preciso fazer essa sintaxe aqui de URL, né? Então, host docker interno, para ele poder entender essas chamadas que eu estou fazendo, na verdade, para dentro de um outro container, que é essa minha API. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido ter uma visão geral aqui de como criar um CRUD usando o AppSmith e o STR API como back-end. Valeu, até!